Olá, meus amigos, a graça e a paz, Deus abençoe você demais. E cá estamos nós para, mais uma vez, fazermos a nossa reflexão sobre nós mesmos, né? Hora de pensar sobre nós, pensar sobre a nossa vida, pensar sobre nós. Ontem a gente teve uma reflexão muito boa, né? Falamos sobre que o que Deus cria, o que ele vai usar, né? Então a ideia é que você entenda que você foi criado por Deus para que Deus possa usar você para a obra dele. Hoje, nós não vamos ficar demorando muito, mas a nossa reflexão hoje é sobre um tema muito moderno e muito comum. É a cura instantânea para a culpa é a confissão. A cura instantânea para a culpa é a confissão. Olha, me parece que está havendo na modernidade uma espécie de uma epidemia de duas coisas. Ou a pessoa se culpa demais e de tudo, ou a pessoa se culpa de menos e de nada. Nós estamos vivendo nesses dois extremos. Pelo que a gente escuta, eu já ouvi pessoas falarem que elas se sentem culpadas. Ah, eu me sinto culpado, culpado disso, culpado daquilo. Eu não sei se a pessoa está, se é esse o sentimento dela mesmo, porque se a gente for falar de tratar a culpa como um sentimento, porque a gente precisa aprender a separar sentimento de pensamento, de entendimento, de possibilidade, de suposição, e tem que separar isso. Eu não sei se essa pessoa tem um sentimento de culpa, né? O que é o sentimento de culpa? O que leva a isso? Nós poderíamos falar sobre isso no sentido teológico mais para frente, mas eu não vou, no sentido psicanalítico, mas eu não vou entrar nessa seara, não vou entrar nesse lugar. Mas o fato é que muita gente diz que se sente culpada, né? Se sente culpada por tudo, né? E esse sentimento de culpa acaba gerando alguns estresses no interiores, às vezes, que acaba migrando para ansiedades e crises depressivas, esse tipo de coisa. Então, do mesmo jeito que tem aquela pessoa que se sente culpada por tudo, tem aquela pessoa que não se sente culpada por nada, né? A culpa nunca é dele, ou ele não tem culpa nenhuma, a culpa é sempre dos outros, ou não aconteceu nada. E aí a gente fica pessoas migrando nesses dois extremos, né? Culpa-se por tudo ou culpa-se por nada. Bom, vamos trabalhar a questão da pessoa que se sente culpado por tudo. Todas as duas situações, na verdade, elas são uma distorção da realidade. A primeira coisa, quem sabe, é você não é culpado por tudo, nem por tudo que errado que acontece. Às vezes isso na verdade, é um exagero da sua percepção. Você está com exagero. Na verdade, alguns psicanalistas vão dizer que você tem uma espécie de uma síndrome narcisista, assim, né? Você está com um problema narcísico. Você se coloca no centro de tudo, então tudo é culpa sua. Parece que você tem essa importância, você se dá essa importância, né? Tipo, a pessoa perdeu o emprego, a culpa é sua porque você falou mal dela, né? A pessoa, não sei o que lá. E aí você começa a se culpar por tudo e fica parecendo que você é o centro de todas as coisas. Então, e aí você acaba gerando, na psicanalista falando, uma espécie de uma necessidade de pena, necessidade de compaixão. Ah, eu sou culpado por tudo, né? Coitado de mim. Ah, eu me sinto tão responsável por tudo que acontece. Aí eu trago tudo para mim, sabe? Tudo fica nas minhas costas. Ai, sabe aquela mãe que pega o filho, aí a mãe lava a roupa do filho, a mãe passa a roupa pro filho, a mãe fecha os botões da camisa do filho, a mãe engraxa o sapato do filho, a mãe faz a comida do filho, a mãe coloca a comidinha do filho no prato, a mãe coloca a colher com a comida na boquinha do filho, do rapaz. E o rapaz tem lá seus 20 anos, 18, 16, 15, 16, 17, 18, 20 anos. Aí o que acontece? Quando o menino começa a ter problemas de relacionamento, de se sair na vida, a mãe começa a se sentir culpada. Mas, na verdade, ela está se sentindo culpada porque ela quis ser o centro da vida do menino. Ela quis ocupar a sua vida, a sua existência, é, tornando-se o centro da vida do garoto. E o garoto depois vai viver. Isso quando o rapaz resolve ir embora, aí a mãe fala: Pois é, eu fiz tudo por você, eu te cuidei de você de tudo e você me abandonou, você sabe essas coisas, né?
Então, a ideia de se sentir culpado por tudo pode ter outras coisas aí envolvidas, podem ter outras coisas que não sejam só a ideia de se sentir culpado. Ou você pode também se sentir culpado por uma desculpa, né? Não é tanto assim, mas você comete um exagero. O outro problema é não se sentir culpado por nada. Esse caso é um problema de irresponsabilidade, tem algum outro tipo de problema psicanalítico também, que você meio que não se importa, né? Você não sabe dar o valor devido, o peso devido às ações que a gente comete, né? A gente comete ações que acabam gerando desastres ou coisas boas, né? Dificilmente, por exemplo, alguém que no relacionamento, às vezes não sabe administrar direito, aí a gente coloca que a culpa está sempre no outro, a gente não vê que a culpa é da gente, mas às vezes a culpa não é da gente mesmo, a gente assume a culpa, e às vezes a culpa é do outro e você joga a culpa no outro. Então, enfim, o relacionamento acabou, a culpa é minha, eu podia ter feito mais, eu podia ter dedicado mais. Deixa eu te dizer um negócio, se a pessoa não te quer, você pode vir pintado de ouro, que a pessoa não vai te querer. Não é porque você é feio, não é porque você é bonito, não é porque você é bom, não é porque você é ruim. Essa ideia, eu sou uma pessoa boa, eu fiz tudo que eu podia também, a pessoa não me quis, coitado de mim. Isso também não vai resolver. Não vai resolver. Então vamos resolver essa situação. É melhor a gente se colocar no lugar certo. Você não é culpado por tudo de ruim que acontece no mundo, ou na sua vida, ou na vida das pessoas que você ama, né? Nem das pessoas que não querem ficar com você. A pessoa não me quer por minha culpa. Às vezes a pessoa não te quer por culpa dela, né? Ela não conseguiu enxergar as suas virtudes, ou você não conversou em algum lugar interior dela, né, no íntimo dela, porque essas decisões não são racionais. Gostar de alguém é um afeto que se cria, né, é um choque que acontece, né? E a gente acaba se sentindo lixo do mundo porque ninguém gosta da gente, porque uma coisa aconteceu. Não é verdade. Sobre a confissão. Conversar com alguém sobre as suas culpas é importante, mas cuidado com quem você abre o seu coração. Evite abrir seu coração para quem não é um profissional e não está sob juramento ou sob comprometimento legal, porque essa pessoa vai ficar jogando a sua vida no ventilador e falando mal de você. Mas quando você for conversar com alguém, ao invés de lidar com a ideia de confissão, procure trabalhar com aconselhamento, procure conselhos. É melhor você trabalhar nesse sentido de conselho. Agora, confissão se faz diante de Deus. Confesse a Deus os seus pecados. O catolicismo tem uma visão de que você tem que ir lá e de confessar seus pecados ao padre. Para quem é católico, tá, você deve fazer isso porque você é católico. Mas a quem não é católico deve fazer, confessar diante de Deus. Assume diante de Deus. Assumir seus erros, suas faltas, seus pecados e dar o nome aos problemas, dar o nome às suas ações que você não deveria ter feito. Dá o nome, fale abertamente, porque com Deus você pode abrir, com Deus você pode tratar, porque Deus vai olhar para você com um olhar de misericórdia, um olhar perdoador, desde que você busque repensar a sua maneira de lidar com a vida. Confesse sua vida, seus pecados, sua situação diante de Deus. E pare de se sentir culpado por tudo no mundo. Todo mundo erra. Todo mundo é pecador, ninguém é melhor do que ninguém, não tem ninguém que está mais acima de você. Você é a pior pessoa do mundo. Você não é a pior pessoa do mundo. Você também não é a melhor pessoa do mundo. Você é igual a todo mundo. Sofre, acerta, erra, às vezes erra mais, às vezes erra menos, às vezes acerta mais, às vezes acerta menos, às vezes toma decisões equivocadas, às vezes fala o que não deve, às vezes sente o que não deve. Você é igual a todo mundo. Não é a pior pessoa do mundo, não é a melhor pessoa do mundo. Você é igual a todo mundo. Você só precisa aprender a transitar de maneira certa nas demandas que te aparecem. E cada um está enfrentando o seu problema de cada dia. Todos nós estamos enfrentando os problemas que nós mesmos causamos a nós ou que outros causam a nós, porque estamos num mundo onde todo mundo, tudo acontece. Então, preocupe-se em buscar sua paz com Deus através de Cristo Jesus. Ele morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados. Então, há perdão, há misericórdia, há salvação em Cristo Jesus. Procure reatar laços que forem importantes para você. Laços que não são importantes, não precisa reatar. Laços que são importantes para você. E procure resolver os seus problemas. Cuide dos seus problemas. Cuide dos seus problemas reais. Falta de emprego é um problema real. Falta de salário é um problema real.
Problema no relacionamento é um problema real. E esses outros problemas, coloque diante de Deus, engole seco e vão para frente, porque a vida não para a gente lamber as nossas feridas. A vida não para. Uau, hein? Salmo 56, o versículo 11, a parte 10 diz assim: Em Deus ponho a minha confiança. Não temerei. O que me pode fazer o homem? Em Deus ponho a minha confiança. Não tenho medo. O que pode fazer o homem contra mim? Confie em Deus. Abre seu coração para Deus. Se quiser confessar, confesse diante de Deus. Ou então uma pessoa que você confie muito. Essa pessoa que ela já deu mostras que ela é séria, ela é sóbria e ela sabe te ouvir e com o objetivo de pelo menos desabafar ou pelo menos vai te dizer alguma coisa boa. E confie em Deus. E não tenha medo. Não tenha medo. Deus está conosco. Vamos enfrentar a vida? Vamos lá? Então vamos orar. Senhor, obrigado pela reflexão de hoje. Obrigado pelas suas bênçãos, pelos seus cuidados, pela tua paz e pelo teu amor. Sustenta-nos, ó Deus. Ajuda-nos. Dá-nos energia para enfrentarmos a vida, dá-nos energia para vencer a vida. E obrigado por tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Ó Senhor, tem pessoas aqui que se sentem culpadas por tudo, pessoas que não entenderam bem ainda como é que elas funcionam na vida, elas não entenderam como é que elas funcionam no relacionamento, como é que é na casa, como é que é no trabalho, como é que é com elas mesmas, elas ainda não entenderam. Preciso da sua bênção, Senhor, preciso da sua misericórdia, preciso que o Senhor abra caminhos, abra portas, pessoas estão precisando de emprego, pessoas estão precisando de ter seu salário, pessoas estão precisando receber, Senhor. Pessoas estão precisando também ter a vida ocupada, a mente ocupada, porque fica parado o dia inteiro em casa, a mente fica fomentando um monte de coisa ruim. Senhor, trata, ajuda e cura e perdoa e abençoa e proteja. Dá-nos essa energia vital, a energia para sairmos do nosso casulo e enfrentar os desafios que a vida nos oferece. Obrigado por tantas bênçãos, obrigado por esta manhã e cuida de nós na tarde e na noite. Eu peço que o Senhor nos sustente, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E amém. Deus te abençoe. Firmeza? Entendeu? Você não é a melhor pessoa do mundo, não é a pior pessoa do mundo, tá tudo certo, é isso mesmo. Vamos para a vida, porque a vida não para. Te vejo amanhã. E as paz.